Faltam só 2 dias para nossa aula com um dos maiores psicólogos sociais do mundo, Barry Schwartz, o presente de fim de ano do ICL para sua comunidade. Uma aula online gratuita, que vai nos explicar o paradoxo da escolha. Por que o excesso de opções que a gente tem à nossa disposição hoje nos tornou mais infelizes, angustiados, frustrados. Uma aula reveladora e libertadora. Chame seus amigos e amigas para participar. Um abraço e até daqui a 2 dias. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, começando o Desperta ICL de hoje, sexta-feira 13, Gabriel. Tá com medinho, Gabriel? Estou me tremendo de muito. Tá tremendo de medo, Gabriel? É, sexta-feira 13, vai aparecer um cara atrás da porta, né? Será? Ai, muito bem, são 7 horas e 3 minutos, muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, mas principalmente nos nossos canais do YouTube. Bom dia para quem está nos acompanhando lá no canal do Leandro Demore, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do ICL Notícias. Vai chegando por aí, deixando seu like, ativando o sininho e principalmente compartilhando esse programa com as pessoas aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de conversa. Muito obrigado para quem já está no nosso chat também. Hoje é sexta-feira, sextou, né, galera? Sextou, sextado hoje. Aliás, domingo nós teremos o nosso mega evento sobre o paradoxo da escolha, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e gratuito, só aqui no ICL. Não esqueça de garantir o seu assento virtual, é de graça, tá? Só tem que pular lá para o nosso site, né? O nosso amado despertaicl.com.br, é isso, Gabriel? É isso aí mesmo, Demônio. Muito bem. Tem um QR Code aí do teu lado. O QR Code está na tela aqui, está na tela aqui. Olha ali, hein? Aprendeu, hein, Leandro? Olha que maravilha. Podemos fazer até assim, ó. Este QR Code você pode usar para garantir a sua inscrição despertaicl.com.br para mais um evento exclusivo ao vivo com mais uma mente brilhante deste mundão de meu Deus aí. Esse domingo às 8 horas da noite. Não esqueça lá no despertaicl.com.br para fazer a sua inscrição. É de graça, tá bom? Não vai perder. A gente tem aí dezenas de milhares de pessoas que acompanham todas as vezes as nossas mega aulas abertas aqui. É sempre muito impressionante e vai ter debate também junto com a aula também. O Edu Moreira vai estar lá ao vivo para fazer essa apresentação e depois dissecar a mente do nosso querido palestrante sobre o paradoxo da escolha, né? Um best-seller, a gente sempre traz os best-sellers aqui, as pessoas que venderam muitos livros pelo mundo e que ajudam aí a construir o nosso pensamento para a gente entender mais ou menos como caminha a humanidade, né? Muito obrigado também para quem nos acompanha pela rádio. Estamos ao vivo lá em São Paulo em 3 emissoras de rádio, Rádio Brasil Atual, Rádio Heliópolis e Rádio Cantareira. Você pode aí no rádio do seu carro sintonizar, na sua casa também, claro, né? Mas muita gente nos acompanha no rádio, pelo carro, pelo trânsito de São Paulo e pela Grande São Paulo. É só procurar aí no dial que em algum momento você vai encontrar este programa sendo transmitido. Estamos ao vivo também na televisão, se você quiser nos acompanhar lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em Porto Alegre pela Pop TV e em São Paulo pela TVT. Tá bom, gente? Vamos lá então, começando o programa de hoje com a nossa querida, estimada previsão do tempo para o final de semana. Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem ter temporais nos próximos dias. A previsão do tempo para o final de semana. O país deve ter mais um final de semana de clima muito instável e com temporais. Uma nova área de baixa pressão deve se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai já hoje, nessa sexta-feira, causando muita chuva no sul, no sudeste e no centro-oeste. Então, atenção, você que vive em áreas de risco, muita atenção para a previsão do tempo da sua região. De acordo com os climatologistas do Climatempo, essa área de baixa pressão vai se deslocar em direção ao oceano, provocando fortes chuvas a partir de hoje. Pela manhã, o Rio Grande do Sul deve ser o mais atingido, especialmente o oeste do estado. Já na parte da tarde, a chuva vai se espalhando para outras áreas do estado gaúcho, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Segundo o INMET, essas regiões podem ter volumes de até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km por hora. As chuvas previstas para a região foram classificadas pelo INMET em um aviso meteorológico como sinal
amarelo, que qualifica as chuvas como perigo potencial. Então pode ter aí danos na sua região, então preste atenção, busca lá a informação sobre a previsão do tempo da sua região para minimamente se organizar e se proteger aí para o final de semana. A previsão completa tem uma previsão publicada hoje lá na capa do g1.com.br. Polícia Federal investiga grupo que comercializava ouro ilegal em terras indígenas, reporta aqui o iclnoticias.com.br. A Polícia Federal deflagrou a Operação Fly Gold 2. Ela visa combater organizações criminosas que teriam transportado ilegalmente ouro extraído de terras indígenas. Estima-se que mais de 4 bilhões foram movimentados pelo grupo criminoso. Entre as localidades de onde o ouro foi retirado está a terra indígena Munduruku, no Pará. Segundo os investigadores, o metal precioso tinha como destino tanto o exterior como estados brasileiros. De acordo com a Polícia Federal, 19 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão estão sendo cumpridos em São Paulo, Pará, Paraná, Roraima, Amapá e Goiás. Mais de 615 milhões de reais em bens e valores foram apreendidos pelos policiais desde quarta-feira até hoje. Durante um ano de investigações, constatou-se que aproximadamente 1 tonelada de ouro foi transportada de maneira ilegal, além da movimentação de mais de 4 bilhões de reais entre os envolvidos no crime, incluindo pessoas interpostas e empresas fantasmas, informou a Polícia Federal. Ainda segundo a PF, os integrantes da organização criminosa recrutavam principalmente estrangeiros usados para despacharem voos comerciais, bagagens carregadas de ouro. Vamos lá para a revista digital Suma Uma. Com terras devastadas pelas enchentes, agronegócio gaúcho vai à Amazônia plantar soja. Reportagem publicada lá pela Suma Uma pelo repórter Rafael Moro Martins. Os moradores da cidade de Altamira viviam os últimos dias de novembro mais quente e seco do que conseguem se lembrar, quando a direção do Ciralta, o sindicato dos grandes produtores rurais da cidade, abriu suas portas para uma reunião. O motivo não era a emergência climática, que se fazia sentir na pele e nos pulmões, principalmente por conta das queimadas, né? Tratava-se do desembarque de plantadores de soja na região, notícia havia muito esperada e por isso recebida com festa pelos ruralistas locais. São gaúchos, anunciou o Ciralta, em busca de pelo menos 40 mil hectares de terra, mais de 1/3 da área do município de Belém, que é a capital do Pará, para arrendar e semear soja. Parte deles teve suas terras arrasadas pelas enchentes históricas do Rio Grande do Sul. É muito natural, celebrou Maria Augusta da Silva, a presidenta do Ciralta, em uma reportagem do canal SBT de Altamira. Disse ela, vem a madeira, vem a pecuária e em seguida vem a lavoura. O que ela descreve como natural, reporta aqui o Rafael Moro Martins lá na Suma Uma, é o ciclo habitual da devastação da floresta amazônica. Começa com o roubo de árvores de alto valor comercial obtidas em terras públicas. Prossegue com o corte da vegetação restante. Aí vem o fogo, que destrói as árvores tombadas e tudo o que estiver no caminho para preparar o terreno para pasto e para agricultura. Colocam animais para pastar, declaram-se a propriedade da área e se espera que algum programa de regularização fundiária do governo abençoe a grilagem e o roubo de terras públicas. Com a documentação em ordem, está pavimentado o caminho para a chegada de plantios como o da soja. Portanto, notícia importantíssima publicada pela Suma Uma, que aliás não se dá mais atenção para isso, né? Mas esse foco aqui realmente é muito importante. Pessoas que tiveram as áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, segundo a reportagem, voaram para a Amazônia para continuar comendo a floresta. Ainda lá na revista sumauma.com, revista digital que é focada na cobertura de meio ambiente, que aliás está localizada na Amazônia, né? Diferentemente da imensa maior parte dos veículos do Brasil que cobrem a Amazônia de longe, quase como se fosse uma cobertura internacional. A Suma Uma é um veículo local, está localizada lá em Altamira. Aqui reporta também o Rafael Moro Martins. Recordes de incêndio na Amazônia são obra de grileiros e pecuaristas, mas poucos são presos. A Amazônia brasileira perdeu para o fogo, nos 10 primeiros meses deste ano, uma área equivalente a 100 cidades de São Paulo.
Entre janeiro e outubro, mais de 120 mil focos de incêndio destruíram 15 milhões de hectares só da Amazônia, aponta o INPE. Apesar do número recorde de queimadas e da certeza de que eles foram provocados pela ação humana, os presos pelos incêndios não passam de poucas dezenas, segundo o levantamento feito pela Sumaúma com a Polícia Federal e as polícias estaduais. Há casos como o de São Félix do Xingu, no Pará, no município que abriga o maior rebanho bovino do país e é recordista em áreas incendiadas em 2024, até agora ninguém foi preso pelas queimadas. A reportagem completa está também publicada lá em sumauma.com. E a consequência está óbvia aqui, a gente explorou bastante isso esse ano aqui em relação às enchentes e às queimadas, né? Café a quase R$50, entenda porque o preço do café deve continuar subindo, né? A seca, claro, e as altas temperaturas prejudicaram a produção de café e estão deixando a bebida cada vez mais cara. O grão moído teve uma alta de quase 33% nos últimos meses, na comparação de novembro a novembro, né? Novembro de 2023, novembro de 2024. 33% segundo o índice de preços ao consumidor amplo divulgado esta semana. Nos supermercados, o pacote de 1 kg está sendo comercializado em média a quase R$50, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. Em janeiro, o valor era 35, o valor médio, portanto saltamos de 35 para 50 só esse ano. De acordo com especialistas no setor, os preços devem se manter elevados pelo menos até 2026, uma vez que as lavouras podem demorar para se recuperar. Ainda assim, esse cenário vai depender das condições climáticas do próximo ano. O calor e a seca, né, são as principais causas sobre isso, né? Tem aumento do consumo, claro, maior custo da logística com guerras no Oriente Médio, mas no Brasil a grande questão é o calor e a seca. O clima gerou um estresse na planta que para sobreviver teve que abortar os frutos, ou seja, impediu o desenvolvimento, muita seca, pouca chuva, a planta se protege como? Gerando menos frutos, segundo a descrição aqui das pessoas que entendem de café, né, ouvidas pela reportagem. 2024 não foi o único período em que o café sofreu com intempéries climáticas. Problemas como geadas e ondas de calor vêm acontecendo há pelo menos 4 anos. A possibilidade é de que as próximas safras também sejam ruins e influenciem o encarecimento do grão. Aqui o preço médio nos supermercados de janeiro, aqui, né, a primeira bolinha aqui, né, 35, a gente vai lá até o final do ano, só teve praticamente aumento, né? E aqui o preço médio no final do ano quase R$50. Vamos lá para as notícias sobre a internação do presidente Lula. Lula tem dreno retirado, fala com ministros e despacha de hospital em São Paulo. O presidente Lula telefonou para ministros e despachou do seu quarto da UTI no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após cirurgia de emergência. O chefe do executivo teve como recomendação médica repouso e, como é de praxe numa situação como esta, segue na ala de cuidados maiores. Apesar disso, Lula continuou na ativa, ainda que em ritmo menos acelerado. Ele sancionou na quarta-feira o projeto de lei que cria o mercado de carbono no Brasil. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta. A sanção ocorreu enquanto ele se recuperava da cirurgia e antes do procedimento complementar, ao qual foi submetido na manhã de ontem. Com assinatura eletrônica, ele pode fazê-la com celulares ou notebooks. A lei também autoriza a União a estabelecer limites para a emissão de gases de efeito estufa no país. De acordo com auxiliares palacianos, temas mais simples que exigem menos discussões continuaram sendo levados ao mandatário, ao Lula, né, para dar fluxo às demandas. Um boletim médico divulgado na quarta-feira ainda diz que Lula permanece lúcido e orientado, conversando normalmente. Na parte da tarde, realizou novos exames laboratoriais e no início da tarde foi retirado o dreno intracraniano sem intercorrências. Ontem essa foto foi publicada aqui pela primeira-dama, né, pela Janja, lá no Instagram, e aí todo mundo foi olhar a foto, né, tinha uma mensagem lá, logo estaremos em casa, aquela coisa toda. O problema é que a foto é antiga. Não dá, né? Não dá, né? Não pode. Você tá com o presidente internado. Não tem aquele espetáculo bizarro, né, Gabriel, do Bolsonaro estrebuchado em cama de hospital. Graças a Deus, né? Que ninguém merece, né? O mimizento, né? Não tem o mimizento. Não tem a espetacularização do fato.
Não tem nenhuma imagem do Lula no pós-operatório. Aí a primeira foto que é publicada pela primeira-dama é essa foto, sem deixar claro que é uma foto antiga. Não dá. Não pode. Assim, ó, a comunicação dessa cirurgia do Lula, desde o começo, é case para ser estudado em universidade, em gerenciamento de crise, em comunicação pública. É case ruim, né? É case ruim. É muito ruim. É muito ruim. O UOL reporta hoje que a saúde de Lula intensifica a disputa entre Janja e comunicação do governo. A saúde de Lula intensificou a disputa entre a primeira-dama Janja e a Secretaria de Comunicação pelo controle da comunicação do governo, principalmente no que se refere à imagem do presidente. As notícias sobre o estado de saúde de Lula estão sendo repassadas à imprensa pelo médico do presidente, Roberto Calil, sem a participação da SECOM. Portanto, tudo o que foi falado essa semana sobre críticas em relação à comunicação desse evento médico do Lula e que foi reportado como um defeito da Secretaria de Comunicação, segundo a reportagem do UOL, está errado, porque a SECOM sequer está participando disso. Segundo essa reportagem, que foi apurada de bastidores, a SECOM foi alijada desse processo. Não está comandando esse processo. Não é de responsabilidade da Secretaria de Comunicação comunicar o estado de saúde do presidente Lula neste processo. Paulo Pimenta, ministro da pasta, disse ao UOL que a decisão foi tomada pela pasta e por Lula. Disse o Pimenta que a decisão foi tomada pelo Lula e por ele, Pimenta, para a SECOM não participar disso. O que é bastante ruim, né? Bastante esquisito, né? A Secretaria de Comunicação não participa da comunicação sobre a saúde do presidente. É um entendimento nosso e também do presidente de quem deve falar sobre as decisões que envolvam a saúde é a equipe médica, disse Pimenta. O ministro disse que na SECOM não tem ninguém autorizado a produzir nota ou conteúdo, pois a comunicação será feita por Calil e pela assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês. O UOL reporta também que apurou que esse procedimento, sem o envolvimento da SECOM, atende a um desejo da primeira-dama Janja. A primeira-dama quer decidir quais informações serão repassadas aos jornalistas, em quais condições isso irá ocorrer. Janja e assessoras próximas travam uma disputa com a SECOM pelo controle da comunicação do governo, principalmente pela imagem de Lula, reporta hoje aqui o UOL. Os principais personagens da disputa são, além de Janja, o próprio ministro Pimenta, José Crispiniano, assessor de imprensa de Lula há mais de uma década, Ricardo Stucker, fotógrafo que acompanha o presidente desde o primeiro mandato, e Bruna Rosa, ligada à Janja, secretária de Estratégia e Redes do governo. Bruna Rosa é apontada no governo como braço direito da primeira-dama na comunicação, respondendo diretamente a ela e não ao ministro. Bruna Rosa e Paulo Pimenta negaram ao UOL que haja qualquer tipo de disputa ali. Despacho diariamente com Pimenta e encontro a primeira-dama pontualmente quando há demanda, disse Bruna Rosa. Nos bastidores, pessoas próximas à primeira-dama dizem que são Crispiniano e Stucker quem se reportam diretamente a Lula à revelia da SECOM. Pimenta explicou ao UOL que, pela natureza do trabalho de ambos, nem tudo que os dois fazem precisa ser reportado à SECOM. Além do dia a dia com o presidente, Crispiniano responde pela Secretaria de Imprensa do governo. Stucker é o titular da Secretaria de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual. A disputa de poder entre Janja, a equipe ligada a assessores de Lula, é apontada por integrantes do governo como um dos estopins para a crise na área que poderia levar ao afastamento de Pimenta do comando da pasta. Pimenta disse ao UOL que despachou diretamente com o presidente na segunda-feira e não recebeu qualquer orientação de que essa dinâmica deveria ser alterada. Mas a qualquer momento, disse Pimenta, o presidente pode mudar a equipe dele. Em recente encontro do PT em Brasília, o Lula reclamou publicamente da comunicação, né? Falou que tem falhas na comunicação, isso colocou o Paulo Pimenta na berlinda e já está dado como certo nos bastidores aí que vai ser exonerado, que o Lula vai trocar a titularidade do Ministério da SECOM, né? Não das comunicações. Das comunicações lá o Juscelino Filho. A SECOM é quem cuida da comunicação do governo em si, né? Já poderia, inclusive, ter trocado se não fosse essa intercorrência médica. A reportagem do UOL apurou que a percepção entre petistas é de que Pimenta deverá ser punido por erros que não são dele. Janja é apontado em Brasília como a eminência parda da comunicação digital do governo, com a intenção de ampliar o controle para outras áreas, aquelas controladas por Crispiniano e Stucker. Muito bem, a matéria completa está no UOL. Isso aqui não é nada novo, já tem uma matéria publicada pela revista Piauí, se eu não me engano, aqui ó, em 22 de março deste ano, uma reportagem
já mais antiga, a guerra pelos likes de Lula, Janja e Ricardo Stucker disputam o controle das redes sociais do presidente, publicada pela repórter Ana Clara Costa. Eu sugiro que vocês leiam para ficarem inteirados disso. Realmente parece que essa disputa de poder é interna, né, que no mais das vezes ali causa ruído na comunicação da presidência, críticas desde o começo do governo, mesmo quando não se sabia exatamente, porque isso aqui, gente, é aquela coisa, um cuida do Instagram do Lula, o outro cuida do TikTok, o outro que faz as notas para a imprensa, o outro que deixa o Lula dar entrevista ou não, o outro que não sei o quê, é isso, tá? É isso. E é isso de fato, tá, gente? É isso de fato, isso aqui não é fofoca nem o quê, é assim que é. E esse caos a gente viu essa semana, né? A gente viu essa semana. Foi tudo feito de qualquer jeito. As notas publicadas pelo hospital, a cara de contrariedade do médico Calil pode dizer muita coisa, se é que vocês me entendem, né? Porque o Dr. Calil, esse médico, é um médico muito famoso aí, né? É sempre o cara que responde por várias personalidades políticas, artistas e tal, lá no Hospital Sírio-Libanês. Eu nunca vi esse cara tão estressado quanto essa semana. Então eu posso imaginar que haja sim reflexos, né? E teve erros graves na comunicação dessa semana. A gente já abordou vários deles aqui. Para quem quiser ler as matérias completas, essa da Piauí de março, a guerra pelos likes de Lula, e essa do UOL Tab de hoje, publicada lá no UOL, está na capa do UOL também. STF forma maioria pela condenação de ex-deputado Roberto Jefferson. O STF formou maioria na noite de quinta pela condenação do Roberto Jefferson por incitar violência contra autoridades em 2021. O placar está em 6-0. O relatório é do Alexandre de Moraes, propõe condenar o ex-deputado a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão por 4 crimes. Todos que votaram até agora acompanharam o relator. Flávio Dino, Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O ministro Cristiano Zanin abriu divergência. Ele concorda com a prisão, mas propôs outra pena. Sugeriu, ao invés de 9 anos, 5 anos de detenção. Para Zanin, calúnia e incitação ao dano estariam prescritos. Já para Moraes, o ex-deputado teria cometido 4 crimes: incitação de ataques aos poderes, incitação ao dano, calúnia e homofobia. Zanin concordou com as condenações pelos demais crimes, mas entendeu que a pena por eles deveria ser menor. O julgamento é realizado pelo plenário virtual e acaba hoje, às 23h59, portanto já está aí praticamente com o destino traçado, o Roberto Jefferson. Jefferson está preso no Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele foi internado pela primeira vez em junho de 2023, após bater a cabeça em sua cela, e desde então passa por acompanhamento médico. Caso seja condenado, o tempo cumprido desde que foi preso em outubro de 2022 será descontado da pena. A defesa de Jefferson nega que ele tenha cometido crimes. Na defesa enviada para o Supremo, ele sustenta que há ilações desconexas e imprecisas, baseadas exclusivamente em conjecturas a partir de uma análise errônea dos fatos. O Jefferson, para a gente lembrar, né, o cara que meteu bala na polícia lá, lembram do fato, né? A polícia foi lá bater na casa dele, o homem foi lá, jogou granada, feriu o policial, atirou contra os policiais, atirou contra carro de polícia, né? Se fosse Gabriel numa casa mais feinha, digamos assim, não estava nem vivo para se defender, né? Não estava nem vivo para se defender. Alexandre de Moraes solta réu do 8 de janeiro declarado incapaz em laudo judicial. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a um réu do 8 de janeiro declarado inteiramente incapaz por um laudo psiquiátrico. A decisão foi assinada no mês passado e obtida pelo Estadão nessa sexta-feira. O réu de 23 anos ficou preso por quase 7 meses. Desde novembro, cumpre medidas cautelares, a exemplo do uso de tornozeleira eletrônica. Em outubro, uma perícia feita pela Justiça Federal a pedido do Supremo apontou que o homem tinha deficiência intelectual desde o nascimento e era inteiramente incapaz de entender os crimes pelos quais era processado. Era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados e inteiramente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento, escreveram os psiquiatras no laudo da Justiça Federal.
A Defensoria Pública da União demonstrou que o réu já havia sido interditado pela Justiça por distúrbios mentais. A PGR, com base no parecer médico, afirmou que o réu não pode ser responsabilizado pelos seus atos. O homem estava entre as dezenas de presos durante o 8 de janeiro no acampamento golpista em frente ao quartel-general em Brasília. Ficou detido inicialmente por 12 dias e passou a cumprir liberdade provisória. Em abril do ano passado, ele foi denunciado pela PGR por associação criminosa e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. A denúncia foi aceita pelo STF em maio deste ano. A Justiça Federal apontou que o réu usava tornozeleira eletrônica sem bateria e havia rompido a cinta do aparelho de monitoramento. Moraes, então, ordenou sua volta para a prisão e disse que este homem, Natan, tinha completo desprezo pelo STF. Agora, com esse laudo, né, de incapacidade, ele foi solto, né? Olha, demorou, né, o laudo, né? Se o cara realmente, aliás, já tinha sido internado por questões psiquiátricas, demorou esse laudo, né? Sorte, não nesse caso aqui, porque claramente o cara não tem capacidade de entender o que estava fazendo. Agora, sorte dos golpistas que a Defensoria Pública existe, né? Direitos humanos para humanos direitos, né, Gabriel? Hein? Como é que era a camiseta que o Bolsonaro usava? Procura pra gente aí, Gabriel. Direitos humanos, esterco da vagabundagem, não é isso? Eu acho que muitos golpistas do Rio de Janeiro deveriam abrir mão da Defensoria Pública. Não é? Defensoria Pública não é feita para defender bandido, como vocês falam? Não é direitos humanos. Não quer ser preso, não cometa crimes. Não tinha essa também, Gabriel? Não quer ser preso? Não cometa crimes. Direitos humanos, 2 pontos, esterco da vagabundagem. Direitos Bolsonaro. humanos, esterco da vagabundagem. Então, aparentemente, a vagabundagem está usando a Defensoria Pública, que basicamente defende os direitos humanos. Né? Como a terra plana capota. Ai, muito bem. Defesa de Tarcísio no TRE omite PCC da frase sobre bolos. Acesso a documentos é negado. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo restringiu o acesso a documentos da ação promovida por Guilherme Boulos contra o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes e o vice Melo Araújo. A restrição do acesso ocorre após o jornalista Fernando Molica, do site Correio da Manhã, ter revelado que a defesa de Tarcísio transcreveu com erro o trecho da entrevista em que o governador cita o apoio do PCC ao Boulos. Lembra da entrevista do Tarcísio no dia da eleição, com as urnas ainda abertas, no domingo? Domingo, meio da tarde, o Tarcísio vai lá, dá uma entrevista coletiva e fala que teve uma operação contra o PCC, não sei o quê, que estavam pedindo votos para um candidato. E quando instado pela imprensa a falar com o candidato, ele fala, o Boulos. Lembra dessa entrevista? Então, o Tarcísio apresentou a defesa dele para o Tribunal Regional Eleitoral. Aliás, eu não entendi por que o Tribunal Regional Eleitoral deixou esse caso em sigilo. Hein, tribunal? Por quê? Não é conteúdo sensível, não envolve menor de idade, não tem investigação sensível em andamento. É um processo administrativo no TRE. Por que tem sigilo? Tem alguém protegendo o governador no TRE aí, por acaso? Hein? Aí o Tarcísio foi lá fazer a defesa dele, falar para o TRE, e por acaso não citou o PCC na defesa. É como se tivesse falado uma outra coisa, né? Os documentos que fundamentam a denúncia não estão mais acessíveis. De acordo com a reportagem, foram retirados os links que davam acesso. O TRE diz não ter identificado qualquer restrição do acesso, mas destaca que o conteúdo completo do processo eletrônico é restrito aos advogados. Olha, estava público por quê, então? Estava público e depois deixou de ficar público, né? O objeto da ação justamente é essa coletiva do Tarcísio, falando que o PCC estava pedindo voto no Boulos, né? A defesa do Tarcísio alega que os bilhetes atribuídos ao PCC tinham sido publicados no dia anterior pelo site Metrópolis. Portanto, a informação era pública, o que descaracteriza crime eleitoral. De acordo com a defesa, foi a reportagem que serviu de base para o questionamento. No entanto, a transcrição da entrevista do Tarcísio, a entrevista famosa essa, foi transcrita pela defesa do Tarcísio para se defender no processo, certo? A transcrição anexada pelos advogados contradiz a linha de defesa, uma vez que a matéria não foi mencionada na pergunta feita a Tarcísio. Na continuação da entrevista, Tarcísio ainda responde um salve do PCC tinha sido interceptado por uma ação de inteligência. Questionado pela repórter quem seria o candidato beneficiado pelo PCC, ele fala, Boulos, né?
Após a denúncia do erro de transcrição revelada pela coluna lá do Fernando Molico, o advogado de Guilherme Boulos, Francisco Almeida Prado Filho, pediu a correção na justiça. De acordo com a defesa, o fato é relevante. Inquéritos militares que apuram homicídios pela PM saltam 80% na gestão Tarcísio. Além de já ter superado o patamar de mortes causadas por policiais anteriores às câmeras corporais em fardas, a violência policial em São Paulo sob o governo Tarcísio de Freitas também tem deixado marcas no seu aumento de inquéritos da própria Polícia Militar de homicídios cometidos por agentes. Levantamento de inquéritos policiais militares, os IPMs, que chegam ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, com dados dos últimos 5 anos, mostram um salto de 80% no número desses procedimentos em 2023. Ou seja, a Polícia de São Paulo, segundo apurações de inquéritos policiais militares, dobrou o número de assassinatos no primeiro ano do moderado Tarcísio de Freitas. Se não fosse moderado, Gabriel, ia aumentar quanto? 1000%, será? Né? Quentinho. Quentinho, ia aumentar assim 5 vezes. Como é moderado, só dobrou, né? Moderado, moderadíssimo, cotadíssimo para a presidência da República. Câmara dos Deputados aprova castração química para pedófilos. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a castração química, ontem, né? Para pedófilos. Foram 365 votos favoráveis, 85 contrários e 14 abstenções. A proposta foi inserida durante a votação de um projeto que altera o Estatuto da Criança e Adolescente para estabelecer o Cadastro Nacional de Pedófilos. O texto agora segue para o Senado. Pelo projeto, o cadastro permitirá a disponibilização de dados dos condenados em trânsito em julgado por crimes relacionados a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Em novembro, o Lula já havia sancionado essa lei, né? Inicialmente, a proposta de castração química foi apresentada como uma emenda de plenário. A relatora do projeto, delegada Catarina, do PSD, do Kassab, rejeitou a proposição por ferir o acordo de líderes para a votação do texto principal. Em virtude do acordo político construído em plenário, para que o texto principal seja aprovado, rejeitamos a emenda, ou seja, os caras se reuniram antes da votação e falaram que não vai ter esse negócio de castração química neste projeto. Se quiser passar isso, proponha a discussão, faça um projeto novo, mande para a CCJ, leve ao plenário, busque apoios para a votação. Este era o acordo. Com a rejeição, o partido do Bolsonaro apresentou um destaque para votar a castração química. A inclusão foi criticada em plenário. A deputada delegada Adriana Corsi, do Partido dos Trabalhadores de Goiás, reiterou que o destaque não fazia parte do acordo. Essa votação está desrespeitando a Catarina, deputada, que colocou aqui que essa emenda não faz parte do acordo de líderes. A deputada Lídice da Mata, do PSB, diz que a castração química não vai contribuir para a proteção de crianças e adolescentes, uma vez que os pedófilos podem utilizar de outros meios, inclusive virtuais, para praticar violência sexual contra crianças e adolescentes. A Thalia Petroni também criticou a medida, né? Essa matéria é uma farsa, disse ela. A política pública precisa resolver concretamente o problema da violência sexual contra crianças, que é uma epidemia, um drama no Brasil. Isso passa primeiro por prevenção, mas aí se vai tentar fazer prevenção em escola com educação sexual para as crianças entenderem o que é um abuso, né? Principalmente acontecem dentro de casa, vamos lembrar, a maior parte dos abusos contra crianças e adolescentes e também contra mulheres adultas acontecem dentro de casa, pelo marido, pelo padrasto, pelo pai, pelo primo, pelo tio, pelo vizinho, é dentro de casa. E no caso de crianças e adolescentes que não têm educação sexual, não conseguem compreender o que é um abuso, não sabem riscar a linha, não sabem o limite. Quando se fala em fazer esse tipo de conscientização nas escolas, o que acontece, Gabriel? Aí vem a extrema-direita falando que é kit gay, que é a sexualização das crianças, que a Bíblia não deixa, que é isso, que é aquilo, né? Atualmente não há um dispositivo específico para a pedofilia no Código Penal. Pelo texto aprovado, a castração química será aplicada cumulativamente às penas já previstas para os crimes de violência e exploração sexual
contidos no ECA e no Código Penal. Segundo o destaque aprovado, a medida será realizada mediante o uso de medicamentos inibidores da libido nos termos regulados pelo Ministério da Saúde, observando-se as contraindicações médicas. É bem possível que isso aqui seja inconstitucional, aliás, né? Aí o STF vai lá, derruba, e os caras falam que o STF é a favor da pedofilia. Você já sabe, né? Sexta-feira, não vou falar. Não vou explicar de novo isso, tá? Isso aqui é desde o começo do ano, a gente falou como ia ser a coisa. Desde o começo do ano. Quando a Caroline Detoni, deputada lá de Santa Catarina, tomou conta da Comissão de Constituição e Justiça, a gente explicou que a comissão ia ser usada para isso. O Nicolas Ferreira, o titular da Comissão de Educação, a gente falou que ia ser usado para isso. Tanto as comissões quanto o plenário, para ficar forçando pauta de extrema-direita, mesmo que eles saibam que é inconstitucional, mesmo que já há notícias de que o STF vai derrubar, mesmo que não vá para lugar nenhum, porque o mecanismo é esse. Cria-se o fato, dizem que a esquerda é contra o fato e depois que o STF, junto com o governo, é contra a sociedade, as crianças, o cidadão de bem, o Deus, pátria, família e os cambau, né? Esse é o esquema. Não necessariamente querem aprovar essas leis. Muitas vezes, aliás, sabem que aprovadas não serão. Enquanto isso, né, vereadores de Porto Alegre aprovam um projeto Escola Sem Partido, que vai diretamente dialogar com esse assunto, né? Porque aí se você vai tentar incluir educação sexual para alunos e alunas, vem o Escola Sem Partido falando que é o quê? Ideologia, é militância, é ativismo, é contra a família, é contra a família tradicional, como dizem, né? A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto de lei nos moldes do Escola Sem Partido para a rede municipal de ensino. O projeto, que é de 2016, de autoria do ex-vereador Walter Nagelstein, proíbe os estabelecimentos, né, as escolas municipais, de toda e qualquer doutrinação política ou ideológica por parte dos corpos docentes, administradores, funcionários e representantes. Qualquer coisa entra nisso aqui, né, gente? Doutrinação política e ideológica. Qualquer coisa entra nisso aqui. Qualquer frase do professor vai entrar nisso aqui. Aí os professores da rede municipal, que no mais das vezes, em muitos casos, já são massacrados pelo próprio sistema, com os já conhecidos salários baixos, falta de colegas, tem que ficar tapando buraco em sala de aula, porque não tem professor o suficiente, licenças médicas por burnout, por estresse, por não conseguir mais entrar em sala de aula, muitas vezes tendo que lidar com violência verbal e física nas escolas, que acontece com bastante frequência. Ainda agora vai ter que pensar em cada frase que fala, caso essa porcaria vá adiante, porque vai aparecer um desgraçado, um cretino, como a gente que votou a favor desse negócio, e vai falar que como é que é? Ah, e o professor está fazendo o quê? Cadê a frase aqui? Tá fazendo doutrinação política e ideológica. Isso aí é doutrinação política e ideológica. Não pode. Está suspenso. Está exonerado. Está demitido. Desarquivado pela vereadora Fernanda Bart, né, que é da mesma cepa do Walter Nagelstein aí. Tá? A qualidade legislativa é a mesma. É gente que está ali para fazer barulho, encher o saco e gastar o nosso dinheiro. Jogar o nosso dinheiro pela janela. O PL recebeu 17 votos favoráveis e 10 contrários e 2 abstenções. O texto segue para a sanção ou veto do Sebastião Melo. O que será que vai fazer o Melo, né? O projeto estabelece a abstenção de emissão de opiniões de cunho pessoal, que possam induzir ou angariar simpatia a determinada corrente político-partidária ideológica. O texto estipula que professores devem se abster de práticas que visem a cooptar alunos, convencê-los ou arregimentá-los para qualquer prática, ideologia ou partido político. Veja, cabe qualquer coisa aqui, né? Qualquer coisa. Ideologia é qualquer coisa. De fato, ideologia pode ser enquadrada em qualquer coisa. Olha, se isso passar, eu espero que alguém entre com uma ação de inconstitucionalidade lá no STF para derrubar
esse lixo. Quem votou nisso é um lixo também. Quem votou a favor desse negócio é um inútil, né? Tá só queimando o nosso dinheiro. Espero que o STF derrube essa porcaria. Espero. Já há precedentes em outras cidades, aliás, em relação a isso, né? O PL prevê a responsabilização de professores. Entre os principais pontos da discussão estão os trechos que prevê responsabilizar o professor, o administrador ou o representante de estabelecimentos de ensino municipal que convidar ou patrocinar terceiros para protagonizarem, bem como que permitir ou admitir que essas pessoas protagonizem dentro do estabelecimento atividade escolar regular obrigatória que caia nisso aqui, né? Que caia nisso aqui. Eu quero saber se, por exemplo, a Brasil Paralelo, que é lá de Porto Alegre também, se tem parceria com escolas, se vai ser automaticamente limada das escolas e os diretores que colocaram a Brasil Paralelo dentro das escolas serão punidos. É uma boa pauta, né? Enquanto essa porcaria não cai no STF, sugiro para os colegas vereadores de esquerda no Rio Grande do Sul que investiguem lá em Porto Alegre se há escolas municipais que fizeram parceria com a Brasil Paralelo, se há escolas municipais que fizeram parceria com pessoas da direita ou da extrema-direita, que levaram pessoas da direita ou da extrema-direita para falar em escolas, para dar palestras, e aí vamos para cima dessa gente também. Para fazer provar um pouquinho do próprio veneno. Será que vão gostar? Hein, Fernanda Bart? Será que vai gostar disso? Vereadores da oposição reforçam que o tema não tem amparo na Constituição. Proposta semelhante foi aprovada em 2019 no governo federal, mas derrubada pelo Supremo, que em 2020 considerou inconstitucional também uma lei de Alagoas com redação similar. A decisão do STF só é válida para o caso julgado, mas indica a posição do Supremo sobre o tema. Tem que entrar rapidamente com ação de inconstitucionalidade lá no STF para derrubar isso, né? Governador do Ceará, coautor de lei que proibiu agrotóxicos jogados por avião, agora defende pulverização por drone. Reporta hoje aqui o iclnoticias.com.br, uma reportagem publicada pela Gabriela Moncal, lá dos nossos parceiros do Brasil de Fato. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, do Partido dos Trabalhadores, é alvo de críticas de movimentos populares com os quais historicamente tinha uma boa relação após defender a liberação de pulverização de agrotóxicos por drones. A fala aconteceu em um evento com empresários agropecuaristas no Hotel Gran Marquise, no último dia 6 em Fortaleza. Quando era deputado, Eumano foi coautor da Lei Zé Maria do Tomé, de 2019, que fez do Ceará o primeiro e único estado do país a proibir a aplicação de agrotóxicos por aviões, que são muito perigosos porque a dispersão, né, o avião não consegue voar tão baixo quanto necessário. Obviamente, há uma dispersão desse agrotóxico que vai parar em rios, em mananciais, em florestas, atinge animais, atinge pessoas. Aliás, muitas vezes, esses aviões são usados para despejar veneno na cabeça de pessoas, principalmente indígenas, áreas de retomada e áreas de disputa de terra, onde envolve principalmente movimentos sem terra. Há inúmeras reportagens, denúncias e até condenações em relação a isso no Brasil inteiro. Então, para além de ser um perigo, porque você tecnicamente não consegue colocar todo ali o agrotóxico onde você deseja, ainda é usado de forma criminosa. A restrição lá no Ceará teve constitucionalidade confirmada pelo Supremo em maio do ano passado, quando a Corte negou uma ação impetrada pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, por entender que a norma é protetiva à saúde e ao meio ambiente. Ou seja, o Eumano era autor de uma lei que fez do Ceará o único estado que proibia esse tipo de pulverização. A CNA entrou com uma ação no Supremo e o Supremo falou: a lei permanece. Tá? Ou seja, uma vitória espetacular de conseguir aprovar a lei e conseguir uma palavra do Supremo, que era um recado para outros estados, falando: olha, esse tipo de lei pode ser aprovado e é constitucional.
Na última semana, durante o governo Ceará Cresce, promovido pelo Diário do Nordeste, o Banco do Nordeste e a Enel, Eumano, no entanto, defendeu a aplicação do veneno em plantações do Estado. Afirmou sob aplausos que a Assembleia Legislativa do Ceará deve aprovar a aplicação de agrotóxicos por drones ainda este ano. Ano este que, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra, teve um aumento de 950% no registro de contaminação por agrotóxicos. Disse o governador cearense do PT, Partido dos Trabalhadores. Quero dizer aos colegas do agronegócio que aqui estão, pelo que tenho de informação, a Assembleia até o final do ano vota e resolve esse problema, para termos condição de, com um drone, utilizar herbicida na produção de frutas e outras produções necessárias. Não consigo conceber que a legislação permita que um trabalhador pode encostar com o equipamento nas costas e vá usar herbicida, e não permita que o trabalhador com o drone o faça. Ele fez uma comparação do cara passando lá o herbicida na mão, né? E o drone. Considerou muito mais digno com a saúde do trabalhador que ele aplique o veneno pilotando um drone e assim defendeu que se faça esse avanço no agronegócio. Teve uma reação forte, o Ministério dos Trabalhadores Rurais Sem Terra publicou uma nota, classificou a postura como contraditória para alguém que sempre acompanhou as lutas populares no combate ao uso de agrotóxicos. Para o MST, a medida representa um grave retrocesso nas políticas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, já que a pulverização aérea aumenta os riscos de contaminação do solo, das águas e da biodiversidade, além de comprometer a saúde das próprias pessoas. A prática segue. O movimento também causa conflitos nos territórios, incluindo o assassinato de trabalhadores. A própria lei escrita anos atrás por Eumano de Freitas, que agora defende a aplicação, homenageia no seu próprio nome um camponês ambientalista e líder comunitário executado por sua luta contra o que chamava de chuva de veneno. José Maria, conhecido como Zé Maria do Tomé, foi uma das vozes mais influentes da Chapada do Apodi, em uma luta que culminou em 2009 em uma lei municipal que proibiu o despejo aéreo de agrotóxicos na cidade de Limoeiro do Norte. No ano seguinte, ele sofreu uma emboscada e foi assassinado com 19 tiros. Contra o STF e Sem Terra, ruralistas aceleram um projeto de lei que dificulta a reforma agrária no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou por 290 votos a 111 o regime de urgência do projeto de lei 4357 de 2023. Criticado por movimentos sociais do campo, o texto propõe a exclusão do conceito de função social da terra como critério para a União desapropriar uma propriedade para fins de reforma agrária. Esse conceito foi introduzido pelo Estatuto da Terra de 64. Em 88, foi incorporado pela Constituição Federal. Segundo o artigo 186 da Constituição, a função social é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente critérios de produtividade e de respeito à legislação trabalhista e ambiental. O PL é visto como uma reação da bancada ruralista a uma decisão do STF de setembro do ano passado, que confirmou a constitucionalidade do conceito de função social da terra. Ou seja, para quem já viu na Constituição, tem lá, né? Que a terra pode ser desapropriada se ela não cumpre a função social. Ou seja, se você compra um pedação de terra e não faz nada lá, ela pode ser considerada que não está cumprindo função social e pode ser desapropriada. No caso do Brasil, mediante compra pelo Estado, o Estado vai lá, compra a terra e distribui para quem quer trabalhar na terra. Ou, em casos como a gente já mostrou aqui esse ano, lá que acontece em vários lugares do Brasil, mas o mais famoso esse ano foram as vinícolas gaúchas, né? Que aplicaram trabalho escravo na colheita da uva. Nesses casos também há previsão de desapropriação. É claro que ninguém vai ter peito para desapropriar terra de vinícola de magnata gaúcho, né? Mas poderia. 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 Está na Constituição. Isso passou na Constituição, mas infelizmente, em relação ao trabalho escravo, nunca foi regulamentado. Tá? Então passou lá, tipo assim, tá bom, passa aí, mas na hora de regulamentar, desde 88 até agora, 98, 2008, 2018, 2028, em 2028 vai passar 40 anos, 40 anos, nunca
Nenhum governante teve a coragem de regulamentar. E aí você não consegue tomar, no caso de trabalho escravo. Ministério Público Federal pede condenação do CREMESP por atuação contra médicos que realizaram aborto legal. O Ministério Público Federal pede que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo seja condenado a pagar R$500 mil em danos morais coletivos decorrentes do que considera a conduta irregular do CREMESP contra médicos que realizaram abortos legais no Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, o CREMESP abriu procedimentos disciplinares indevidos contra os médicos que fizeram abortos em grávidas com mais de 20 semanas de gestações originadas de estupro. No Brasil, a interrupção da gestação é permitida em caso de estupro, risco à vida da mãe ou de fetos com anencefalia. De acordo com o Ministério Público Federal, o CREMESP fez uma vistoria no hospital em dezembro de 2023, quando o serviço de aborto legal foi encerrado pelo Ricardo Nunes e pediu os prontuários das mulheres que haviam feito aborto legal nos 2 meses anteriores. Na apuração do Ministério Público, segundo a instituição, o órgão médico não demonstrou justa causa para a instauração de procedimentos disciplinares e nem para o uso de dados sensíveis das pacientes, que foram acessados sem consentimento delas ou dos profissionais. O MPF considera que o sigilo médico foi violado. A ofensiva do CREMESP contra médicos que faziam aborto legal no Vila Nova Cachoeirinha começou no início deste ano. Ou seja, eu vou resumir aqui. Mulheres estupradas, mulheres com fetos assim chamados anencéfalos, né? Mulheres que correm risco de vida durante a gravidez. Esses 3 casos são protegidos pela lei no Brasil. É uma decisão da pessoa optar por abortar a gravidez ou não. A tua opinião não interessa. Nem a minha, nem a do Gabriel, nem a de ninguém. Só interessa a opinião que, eventualmente, a própria pessoa perguntar para você. Se não perguntou, abstenha-se e vá comentar futebol, né, Gabriel? Qualquer outra coisa. Não importa, ninguém quer saber. Não interessa o que você acha, não interessa o que eu acho, não interessa o que ninguém acha. Essas pessoas recorriam, já são poucos os hospitais que fazem os procedimentos no Brasil. Por interferência política, por interferência ideológica, principalmente da extrema-direita nos últimos anos. Essa é a grande pauta não só no Brasil, mas no mundo todo. A extrema-direita coloca a sementinha, gente, na cabeça das pessoas através da pauta do aborto. É a principal, é a chamada porta de entrada. Aí, dos poucos que faziam, as mulheres recorriam para fazer o procedimento. O Ricardo Nunes foi lá e acabou com o procedimento em um dos hospitais que fazia em São Paulo. Falou, não, aqui não se faz mais. Por quê? Imaginem vocês por quê. Tá? Ato contínuo, o CREMESP, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que assim como o Conselho Federal de Medicina e outros conselhos, está totalmente apodrecido de bolsonarismo, carcomido de extrema-direita, entupido, podre, foi lá no hospital e pegou o prontuário de todas as mulheres que tinham feito aborto, de modo ilegal, segundo o Ministério Público Federal. As mulheres não autorizaram compartilhar o dado delas, isso é sigiloso. Isso é coisa de bandido, bandido. E aí, começaram a punir os médicos que fizeram os abortos dentro da lei. Dentro da lei. Agora o Ministério Público pede para que o CREMESP pague R$500 mil em multa por danos morais coletivos. E eu sugiro para os médicos que tiveram processos disciplinares abertos contra si a processarem o CREMESP e as suas lideranças na pessoa física também. Tá? Fica aqui a sugestão. Procurem bons advogados, processem o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e as suas lideranças que tomaram essas decisões. Tem que ir para cima dessa gente, de tudo que é jeito. Tudo que é jeito. A matéria completa está lá no iclnoticias.com.br.
também. Gente, para fechar aqui, o que mais que temos aqui de mais importante? Duas notícias aqui, então, só para a gente ficar com um pouquinho mais de raiva nessa manhã de sexta-feira e depois canalizar a raiva para boas ações, né? A raiva é importante para a gente ficar assim. E aí o que a gente faz? Aí você canaliza para boas ações. TCE do Piauí facilita a venda de folga e beneficia até a esposa de ministro. O TCE, Tribunal de Contas do Piauí, facilitou a venda de folgas a seus conselheiros e procuradores ao mudar uma regra interna. O pagamento do penduricalho já engordou em 7 milhões os contra-cheques do tribunal. A corte já pagou R$ 306 mil a apenas 5 autoridades do TCE, individualmente e sem imposto de renda. O benefício concede vários dias de folga a mais, que você pode vender, que pode negociar, não sei o que, não sei o que. Uma das 16 autoridades do tribunal, são 7 conselheiros, 4 substitutos e 5 procuradores, é a esposa do ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias. Ex-deputada federal, Rejane Dias tomou posse como conselheira da corte no ano passado, indicada pelo governador Rafael Fonteneles, do Partido dos Trabalhadores, sucessão do próprio marido da Rejane no cargo. Essa matéria do UOL e uma outra publicada essa semana aqui no Estadão, eu sugiro que vocês leiam. Tribunal de Conta de Estado, principalmente, é depósito de brother, tá bom? Depósito de brother, indicação política. Ministro de Lula tenta emplacar mulher para cargo vitalício em tribunal com salário de 40 pau por mês. Onélia Santana, mulher do ministro da Educação Camilo Santana, vai ser indicada para ser conselheira do Tribunal de Contas do Ceará. O ministro da Educação, Camilo Santana, está tentando emplacar a mulher, que é a atual secretária de Proteção Social do Ceará, para uma vaga no Tribunal de Contas. Devido à influência, o acordo já estaria sido feito e o salário já teria sido feito e o salário é de uns 40 pau, né? Eu acho curioso que é o seguinte, né? A sabatina estava prevista para ontem ou hoje para ver se ela vai conseguir essa boquinha, né? O que eu acho curioso é o seguinte: Onélia é psicopedagoga, tá? Formação dela. Tô falando aqui da formação técnica de uma pessoa que vai assumir um cargo que é pago por nós, sociedade civil, que foi criado por nós, sociedade civil. Então, não tem nada a ver se ela é mulher do cara ou não, tá? Tem a ver que se ela é mulher do cara, se ela vai conseguir o cargo, aí sim, porque é influência política. Formação vai ser ministra do Tribunal de Contas. Vai analisar planilha de Excel, conta de prefeitura, para tentar identificar se teve roubo ou não. Formação da pessoa para isso, tá? Psicopedagoga, formada em letras pela Universidade Regional do Cariri, doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que ela vai realizar lá, né? Boquinha. Para pendurar amigo, mulher, filho, parente, aliado, todo mundo, esses tribunais de contas. Isso aí também é um negócio que vem no Brasil há décadas e ninguém mexe, né? Ninguém mexe. Muito bem. O programa de hoje está acabando. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí essa semana. Nós voltaremos na segunda-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo horário de Brasília. Está começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Um ótimo final de semana e tchau. Faltam só 2 dias para nossa aula com um dos maiores psicólogos sociais do mundo, Barry Schwartz, o presente de fim de ano do ICL para sua comunidade. Uma aula online gratuita, que vai nos explicar o paradoxo da escolha. Por que o excesso de opções que a gente tem à nossa disposição hoje nos tornou mais infelizes, angustiados, frustrados. Uma aula reveladora e libertadora. Chame seus amigos e amigas para participar. Um abraço e até daqui a 2 dias.